pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e também pelas redes sociais do município. Quem atualiza hoje os dados sobre a pandemia do coronavírus em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar aí a atualização sobre o coronavírus aqui no município de Rio Preto. Hoje nós estamos com 1.618 casos confirmados da doença, sendo desses 53 óbitos. Então, de ontem para hoje, né, como o doutor Aldênio já tinha anunciado o 48º óbito no final da live, temos 5 óbitos, então, de ontem para hoje. Recuperados são 887 pessoas, 307 são profissionais de saúde, 309 são casos internados com síndrome respiratória grave, com a doença grave. Dos que foram notificados até o momento, nós já estamos com quase 15 mil pessoas notificadas com estado gripal aqui no nosso município. 9.834 já foram testados para a doença, 8.216 descartados. O nosso coeficiente de incidência de confirmados, né, de casos que que tiveram a doença ou que estão com a doença, são de 351 casos para cada 100 mil habitantes aqui no nosso município. Então, ontem, né, os dados fechados aí por volta de 8 horas da noite, nós tivemos novas notificações. No dia de ontem, 474 casos sujeitos à alteração, né, que os casos eles são notificados o tempo todo nos sistemas. Para vocês terem ideia, nós temos 2 sistemas de notificação principais, que é o ESUS, do Ministério da Saúde, para pacientes de caso leve, e um sistema chamado CIVEP, que é o que notifica os casos graves dos hospitais. Certo? Então, esses 2 sistemas eles são alimentados o tempo todo pela própria unidade. Então, a informação já chega na vigilância epidemiológica informatizada. Ontem, internados, né, foram mais 36 pessoas internadas com síndrome respiratória grave, não necessariamente Covid, e confirmações nas últimas 24 horas, que foi ontem, né, 74 novas confirmações. No dia 17, nós tivemos 735 novas notificações. Ontem, nós tivemos 510 novas notificações. Como foi fechado 8 horas da noite, pode ser que esse número ainda, ao fechar amanhã, nós possamos ter mais casos. Próximo. Então, essa é a nossa curva, né, de 1.618 casos confirmados acumulados, ela numa ascendente. Importante nos últimos dias aí com várias confirmações, dias com mais de 100 casos confirmados, outros dias 50, hoje 74. Então, nós estamos aí numa média grande de confirmações. Próximo. Dos casos internados, né, no momento nós já tivemos 1.109 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave. Nos últimos 14 dias foram internadas 312 pessoas, correspondendo a 28% dessas 1.100. Ontem, né, no dia de ontem, nós batemos aí o recorde de 204 pessoas internadas, residentes aqui de Rio Preto. 73 em UTI e 131 em enfermaria. Vocês podem lembrar que em algumas semanas atrás, nós falávamos em 36 pessoas internadas, 46, 50. Hoje nós já passamos de 200 pessoas internadas num dia, com suspeita ou confirmado da doença. Desses 204, 93 são confirmados por Covid. Próximo. Queria explicar um pouquinho para vocês sobre a questão das doenças crônicas, né, das condições especiais para a gravidade da doença. Vocês podem ver que sempre nós falamos, né, que as pessoas mais idosas, as pessoas que têm doenças graves, doenças coronarianas, doenças do coração, qualquer doença em algum órgão do nosso corpo, ou mesmo uma imunossupressão por um câncer, HIV, ou que faz uso de medicamento que baixa a imunidade, essas pessoas têm um risco maior para evoluir com gravidade por coronavírus. E esse risco, ele é dado no mundo inteiro, foi identificado no mundo. Vocês veem esse slide, ele é o slide que fala da Organização Mundial de Saúde. É o que ele recomenda, e ali fala dessas condições, que essas pessoas nessas condições têm um risco maior de evoluir com gravidade na internação. Então, se uma pessoa que tem uma doença de base, ela interna, e aí ela, né,
está infectada com coronavírus, ela tem um risco maior de evoluir com gravidade para a morte. Por isso, esse protocolo, né, de todas as pessoas que têm coronavírus e que têm alguma comorbidade, elas têm esse risco, e quando elas evoluem para a morte, uma das condições que levaram essa pessoa à morte, muito provavelmente, é o coronavírus, é claro que associado com a gravidade das suas doenças. Tem pessoas que têm problema de rim, problema hepático, né, problema do fígado, que acaba sendo muito importante para contribuir para a morte. E também, por exemplo, um câncer, né? A pessoa está muito debilitada, ela está muito imunossuprimida, e aí essa baixa na imunidade, ela fazer uma infecção, seja por qualquer vírus, mas nesse momento, qual que é o vírus que está circulando? É o coronavírus, e ele tem essa capacidade de ter uma gravidade maior também nessas pessoas. Então, explicando aí, a condição especial para a gravidade do coronavírus, ela é dada no mundo inteiro, e aí todos os países observaram isso, e como nós estamos observando aqui em Rio Preto. Dos nossos 53 óbitos residentes aqui de Rio Preto, uma pessoa só não tinha comorbidade, que a gente fala, essa doença crônica ou esse fator de risco. Ela evoluiu para óbito e realmente era só o coronavírus, infelizmente. Agora, os demais, todos eles tinham alguma outra condição que contribuiu para a morte, ou mesmo o coronavírus contribuiu para a evolução da doença de base dessas pessoas. Próximo. Então, entre esses casos, né, de óbitos que aumentaram, como eu falei para vocês, aumentaram 5 óbitos de ontem para hoje. Todos os dias nós estamos registrando óbitos da doença aí na última semana. Então, fique esse alerta. E para vocês verem que entre os sexos não tem muita diferença na identificação, mas no sexo feminino, 77% foram acima de 60 anos. E no sexo masculino, 69% acima de 60 anos. Relacionado muito mais com uma comorbidade, né, com uma doença grave, com uma condição especial. Quando a gente fala comorbidade, é uma outra doença, é associada a mais uma doença. Próximo. E aqui estão essas condições especiais, né, essas doenças que foram mais predominantes. Né? O que essas pessoas que morreram de coronavírus, com coronavírus, que mais que elas tinham de doenças crônicas? Então, 59% tinham alguma doença do coração, 44% tinha a doença que a gente chama de diabetes, que é uma doença que realmente, com qualquer outra doença infecciosa, ela tende a descompensar também, e a pessoa pode evoluir com bastante gravidade. Doença neurológica, 11%. Asma, né, problema no pulmão, foi em torno de 9%. A imunossupressão, como a gente fala, né, qualquer doença ou medicação ou agravo que diminua a imunidade, 9%. E a obesidade, 9% também. Então, tem alguns dos nossos óbitos em que o único fator de risco foi a obesidade. Mas também tivemos óbitos que tinham ou uma doença do coração, também com diabetes, que além de uma doença crônica, ele acaba tendo 2, 3 e ainda é acometido pelo coronavírus. Então, é muito importante essas pessoas terem bastante cuidado e nós tomarmos muito cuidado para não transmitir para esses entes queridos nossos que têm essas comorbidades. Próximo. Então, finalizando é isso. Eu queria deixar esse alerta para vocês, né, que as pessoas que têm essas condições especiais, fiquem bastante atentos, não só os idosos, né, mas também quem tem essas condições são pessoas que nós precisamos cuidar com muito carinho, com muita atenção, dentro do nosso domicílio e também quando sairmos à rua, fazer toda a prevenção para não transmitir nada para ninguém. Obrigado, Andréia, pela atualização. E antes das perguntas, eu gostaria de informar que, como nós tivemos muitas perguntas hoje e 2 delas tinham informações relacionadas a outras secretarias, elas serão respondidas por e-mail. Agora eu vou à lista de perguntas para a Andréia. Andréia, o Sérgio Sampaio, do jornal de hoje, ele cita aqui que houve a decisão do governo do estado que manteve Rio Preto na fase laranja. Ele quer saber, em relação ao regramento, muda alguma coisa? Olha, nós mantemos todas as ações que já estão recomendadas pelo Estado. Alguns ajustes serão feitos, mas estão em fase de avaliação e quando ficar pronto a gente já vai estar divulgando. Ele pergunta também se haverá prorrogação do período limite para os comerciantes participarem daquele curso de ensino à distância em relação ao Covid, já que o prazo termina no domingo. Não, o curso ele vai ser estendido, mas é importante que todos os comerciantes, né, façam o curso quanto antes,
Para quê? Para aplicar todas as medidas, todas as orientações que constam no curso no seu estabelecimento. Então, quanto antes ele fizer alguma coisa que ele acha que sabe, mas lá no curso tem muitas dicas, tem muitas orientações e muitas coisas do que ele tem que fazer, das suas obrigações, né, com relação à saúde dos seus usuários ali, dos seus clientes e também dos seus colaboradores no estabelecimento. A Madeline Boer, da Rádio CBN, pergunta sobre a ocupação de leitos. Você, na sua atualização, você até já falou sobre isso. Então, pediria só para você resumir qual é a situação hoje em relação a leito. Olha, nós temos internados da região e de São José do Rio Preto, aqui no município, 366 pessoas no total internadas. Na apresentação, eu falei que são 204 residentes nossos, aí restando 159 da região. Tá? Desses 363, 169 estão em UTI. Desses 169, 73 são residentes nossos. Então, para vocês verem que 169 leitos de UTI no nosso município estão ocupados com uma síndrome respiratória aguda grave, né? Não necessariamente Covid, mas como vocês viram, só dos residentes de Rio Preto, quase 50% aí é por Covid. E da região, essa tendência também é a mesma. Rodrigo Carraro, também da Rádio CBN, pergunta que várias cidades da região estão registrando, na verdade ele afirma, né, registrando casos em asilos. Ele quer saber se houve algum tipo de surto em asilo em Rio Preto. Nós tivemos sim, temos casos que foram registrados em asilos, mas com todo o controle, com toda a orientação. Queria reforçar que nós temos uma equipe, né, para correr esses asilos, né? Eles visitam esses asilos, principalmente as ILSPIs, que são da nossa assistência. Ela está totalmente assistida por uma equipe de saúde nossa, da Secretaria de Saúde, e os demais, né, as demais casas de repouso, estabelecimentos até privados, nós monitoramos em conjunto aí com um convênio, na verdade é uma parceria, né? Não tem nada envolvido aí financeiro, mas é uma parceria com a faculdade da Faceres, que ela faz o monitoramento de todas as casas de repouso aqui conosco, para identificar se tem funcionário sintomático, se tem morador ali sintomático. Então, nós fechamos bastante o cerco quanto a isso, e quando aparece uma pessoa com sintomas, imediatamente todas as ações são tomadas, e, assim, tem tido muito sucesso, que nós temos, tudo que vem acontecendo, está tendo bastante controle, não está perdendo o controle nessas situações. A última pergunta era sobre a ocupação dos leitos por pacientes da região, mas você acabou já respondendo anteriormente. Então, para encerrar, eu gostaria que nessa sexta-feira você deixasse um recado para a população do final de semana. Como agir? Como sempre, né, vocês podem estar observando, né, os nossos aumentos de casos. Hoje nós batemos aí o recorde com 200 internações de residentes nossos. A gente não tinha ainda tido esse número. Isso demonstra que a doença está circulando e que realmente nós precisamos dar uma freada, ficarmos mais em casa e não procurar fazer nada que não seja extremamente necessário. O que inclui aí, às vezes, uma caminhada em um local que tem bastante acesso, né? Aquilo que a gente sempre fala, faça a sua atividade o mais longe possível das outras pessoas, evitar aglomeração é o lema nesse momento. Obrigado, André, pelas informações. Fica aí o recado importante para o final de semana. E assim nós concluímos essa transmissão. Lembrando que a próxima live será na segunda-feira, às 3h30 da tarde, e que todas as informações serão atualizadas à imprensa neste final de semana pela Secretaria de Comunicação por meio de nota. Um ótimo fim de semana a todos. Por favor, fiquem em casa.